Obrigado. Eu agradeço inicialmente a Deus por estar aqui, tendo o prazer de estar com vocês. Nosso Pai maravilhoso, né? Esse Deus misericordioso, piedoso, né? E que nos dá todas as grandes oportunidades na vida. Agradeço a presença de vocês e agradeço a presença de Paulo Joffre, que tão gentilmente me recebe lá na Rádio Boa Nova, né? Lá da Fundação André Luiz. Obrigado, Paulo. A experiência quinta-feira foi maravilhosa, valeu muito mesmo. Obrigado mesmo. Vocês já se perguntaram por que nascemos, por que vivemos, por que ficamos doentes e por que teremos que morrer? Vocês já se fizeram essa pergunta? São respostas que são verdadeiras incógnitas, né? Só que o príncipe Siddhartha Gautama, ele fez essa pergunta. E quando ele se fez a pergunta, ele disse: eu tenho que descobrir o mistério da vida, né? Então, veja bem, quando ele se aprofundou na técnica, na experiência da meditação profunda, na concentração profunda, e procurou entender o segredo da vida, ele chegou nas 4 nobres verdades. E isso nós já podemos começar a pensar a respeito. A verdadeira existência do sofrimento. Por quê? Nascer é sofrer, viver é sofrer, morrer é sofrer. A verdade é que todo sofrimento tem uma causa, o desejo. Tudo aquilo que a pessoa realmente deseja e ela não consegue realizar, ela traz um sofrimento. A verdade é que, se eliminarmos essa causa, eliminamos o sofrimento. Então, veja bem, né? Uma pessoa que quer realmente, né, ficar rico, ganhar muito dinheiro, ele não mede esforços. Mesmo que para ganhar esse dinheiro, ele tire de pessoas e ele ganha dinheiro. Isso, para ele, é um sofrimento. Por quê? E se ele perder esse dinheiro? O cara se mata, né? E a verdade é que, se eliminarmos essa causa, estaremos no nobre caminho óptimo. São as 8 formas que o budismo tem para eliminarmos o karma. Olha, é difícil, é muito difícil. Porque nós temos que mudar o nosso interior assim radicalmente. E isso não é impossível, mas é difícil. Porque se nós não tivermos uma disciplina rígida, nós não conseguimos, nós não alcançamos. Então, veja bem, o nobre caminho óctuplo, que são as 8 formas e que são para se atingir o nirvana. E se consegue atingir o nirvana vivos. Muitas pessoas conseguem vivos, não precisa morrer para chegar lá. Nós podemos chegar antes. Porque nós temos que ter uma correta visão de todas as coisas. Nós temos que entender todas as coisas. Temos que entender todas as pessoas, suas limitações e suas possibilidades. O correto pensamento de todas as coisas. Olha, gente, aqui entra um palavrão. Não pode. O palavrão, ele entra exatamente isso. Por quê? Pensamos, falamos, ouvimos o que falamos. Nós alimentamos 3 vezes o mesmo karma. Então não pode nem maldizer, nem falar, a camisa dele está suja. Não pode. Isso tem que ir permeando a vida.
E temos sempre que ter uma correta palavra para as pessoas. Não enganar, não mentir, entendeu? De jeito nenhum. A pessoa é ruim para a família, você vai falar que ele é bonzinho? Você tem que falar a verdade. Você é um péssimo pai, você é um péssimo marido. E é isso que eu faço nas consultas. Eu não minto e nem engano ninguém. Eu falo no ato, se você não corrigir isso, entendeu? Então tem que ter uma correta palavra, porque é uma correta postura de todas as coisas, uma correta ação, entendeu? Dignidade, hombridade, e uma correta subsistência. Não adianta a pessoa ganhar a vida de uma forma errada, que a pessoa pode viver, andar de Mercedes, né? Comprar um avião de 37 milhões de dólares, ele pode. Mas se essa pessoa parar e pensar na alma imortal dele, e parar e pensar que Deus está vendo uma atitude dessas, tirar dinheiro de pessoas que muitas vezes não têm, ele não faria. É que ele tem um karma que é o pior de todos, que eu vou mostrar para vocês. O correto esforço e atenção para todas as coisas. Objetivos. Objetivar o que a pessoa quer da vida. E a correta concentração para todas as coisas. Então, eu tenho que ter uma concentração total aqui. Quem já participou aqui do meu programa percebe que quando eu entro no estúdio, eu me concentro de uma tal forma que tudo em volta some. Eu só fico com o Jean na minha frente, que ele vai me dando as coordenadas, ou então com o tal Donizete lá. Eles vão me dando as coordenadas por sinais, mas eu tenho uma concentração tão profunda. Para quê? Para não passar a informação errada para ninguém. Isso é muito importante. A eliminação do sofrimento somente se dará através do aperfeiçoamento nosso como ser humano, como seres pertencentes a Deus e como filhos de Deus. E ter as práticas e técnicas corretas. Eu digo isso muito na rádio, nas palestras, em todos os lugares. Gente, cuidado onde vocês vão. Todos os lugares são bons, são ótimos. Mas o que é bom para mim, não é bom para você. Então a pessoa vai no centro espírita, vai numa igreja, tá bom, é ótima, mas não é para você. Porque toda vez que eu vou num local que não me pertence, um local que não está condizente com a minha natureza, eu estou fazendo o quê? Me sobrecarregando de uma energia ruim e uma energia negativa. E eu tenho que ter uma concentração metódica naquilo que eu quero, os meus objetivos, né? E olhar profundamente o meu interior. Ser crítico comigo próprio. Aqui eu sempre digo o seguinte, olha, se vocês pegarem uma folha de papel, dividam ela ao meio, né? Do lado esquerdo, escreve tudo que tem positivo. Sejam severos. 5, 6 coisas. Escreve o que nós temos de negativo. Vai dar 20. Por incrível que pareça. Mas sejam assim severos com vocês próprios, entendeu? E a fé, que anima a existência para atingir o nível da consciência e a capacidade que todos nós temos de alterar nossa vida para melhor. Por quê? Isso é uma observação pessoal minha, porque eu mudei minha vida. Eu cheguei num ponto em que eu nunca imaginei que eu chegaria. Sonhava, entendeu? Viajar para o Egito, ter as coisas boas que a vida, o meu trabalho pode me proporcionar, manter um orfanato, que é dificílimo, entendeu? E eu cheguei aqui. Por quê? Porque eu adquiri uma certeza e uma fé em Deus de uma tal maneira
que nada me abala. Quando eu vim para a Rádio Mundial, eu tinha muito medo. Por quê? Porque eu tenho que pagar a rádio. Aí quando eu cheguei aqui, que a Rádio Mundial é no primeiro andar, para falar com a Cleo, assinar o contrato, eu estava apavorado. Aí eu parei no corredor e disse: Deus, o senhor está comigo? Deus falou para mim: tô. Posso ir em frente? Pode. Vai dar certo? Vai. Deu certo e o retorno começou no primeiro programa. E nós vamos fazer isso lá, né, Paulo? Vamos lá, né? Vejam bem vocês, essa fé é que nós todos perdemos pelos erros das próprias religiões. Entendeu? Quando nós adquirimos a certeza de que Deus está aqui, está me apoiando, está me ajudando, eu vou em frente, nada me acontece. Nada vai me acontecer. Porque Deus não quer que eu sofra. Entendeu? E um parênteses, se alguém falar para vocês que o budista não acredita em Deus, faz um favor para mim, dá um tapa na boca dessa pessoa, porque não sabe o que está falando. Está falando bobagem. Nós, budistas, nós vemos Deus como Dharma, a capacidade máxima que nos deu a inteligência máxima de entendermos Ele e mudarmos nossa vida e realmente voltar para a casa do Pai, né? Quem ouviu aqui meu programa na terça-feira, em que eu fiz a homenagem para Michael Jackson, é aquilo que eu acredito. Quando eu morrer, eu quero chegar em frente àquelas portas douradas, imensas, e eles abrirem a porta para eu entrar. Aonde? No Nirvana. Esse é meu objetivo. Entendeu? Vai lá, Zé. Então eliminamos o sofrimento, porque nós temos que eliminar nossas compulsões e nossos karmas. E nós temos que praticar metodicamente uma doutrina de melhoramento de nós mesmos. Nós temos que melhorar a nossa mente, o nosso interior, a nossa fé. E nós temos o próprio Buda, né? Não precisa ser só Buda, não, e pode ser Mestre Jesus. Entendeu? Depois eu vou mostrar para vocês lá no fim o segredo de Jesus que eu consegui descobrir no livro que eu vou lançar e a peça de teatro. A cada dia nós temos que renovar a nossa fé, direcionando nossos pensamentos de gratidões e espirituais e o verdadeiro esplendor da natureza de Buda que habita nos nossos corações. Não é só Buda que habita no nosso coração. É Jesus. Eu não posso me apartar de Jesus. Eu não posso tirar Deus da minha vida. Eu sigo a doutrina budista, por quê? Porque ela realmente me auxiliou a mudar a minha vida. Mas Jesus é Jesus. Jesus é meu irmão mais velho. E eu não posso tirá-lo da minha vida em hipótese alguma, né? Nós temos o Dharma, que é a verdadeira aplicação de práticas e métodos corretos para podermos mudar nossa vida. Então nós temos realmente métodos lógicos de mudar o nosso interior. Como? Nós temos que ter concentração, meditação e nos conhecermos profundamente. Para isso eu lancei esse livro. Conheça os seus karmas. Pelo amor de Deus, não pense que vocês têm tudo isso daqui, porque não tem, viu? São 2, 3 grandes que eu ponho lá na consulta, o resto é karminha, mas que vai alimentando os grandes. E o Sangha? Não adianta nós fazermos as coisas sozinhos. Nós temos que ter uma comunidade. Toda vez que nós rezamos com a família, rezamos em conjunto com pessoas, nós temos muito mais força. Por quê?
circulamos uma energia imensa entre as pessoas, que foi o que nós fizemos no Sinai. Nós os demos a mão, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, e o Papa João XXIII se manifestou todinho paramentado, e ele pediu que todo mundo permanecesse, e ele colocou a mão na cabeça de todos nós. Então veja bem, o que consegui trazer? A fé. Entendeu? Tá. Alô, oi. Tá? Vai lá, Zé. É isso? Olha, o método de eliminação através do cristianismo. Como eu falei, eu não posso me apartar em hipótese alguma de Jesus, porque Jesus foi enviado como junto com os grandes profetas. Buda, Jesus, o profeta Mohammed, Elias, Isaac, todos eles foram profetas, todos eles foram mandados por Deus. Só que tem um detalhe aqui muito importante, tá? É a mesma entidade espiritual. Não existiram personalidades diferentes. Isaac, Elias, Buda, Jesus. O profeta Mohammed, ele veio através de Moisés. Deu para vocês entenderem como se vai através da espiritualidade maior, e nós vamos crescendo e a espiritualidade vai passando informações fantásticas, né? A prática da doutrina do melhoramento mental e psicológico que todos possuem, e aplicar a doutrina de libertação do Mestre Jesus através da renovação da fé, da esperança numa vida espiritual plena, melhor, ao lado de Deus nos jardins do Nirvana, né? E renovar diariamente a fé, direcionando nossos pensamentos e gratidões ao verdadeiro símbolo divino do Mestre, como nos foi ensinados pelos nossos ancestrais. Aqui tem um porém: as pessoas vão para outros segmentos religiosos e esquecem que os ancestrais, eles eram católicos, e eles não entendem. Eles não entendem o que uma outra fé. Por isso que eu digo, vá na igreja católica, reze, missa, porque lá na espiritualidade, os nossos avós, bisavós, eles não entendem. Eles querem a missa. E é exatamente isso. Quando minha mãe morreu, eu fiz os 49 rituais budistas para ela. Então, para mim, minha mãe está salva. Minha velhinha não precisa de mais nada. Aí, um amigo que sofre incorporação, trabalhou muito com o Chico Xavier, você conhece ele. Estávamos conversando assim, jogando conversa fora, quando eu olhei era minha mãe incorporada. Esse amigo, ele não fala nem o português direito, porque ele fala bem o português mineiro. E minha mãe falava na língua toscana, e minha mãe veio falando na língua toscana, e falou muito palavrão, porque minha mãe falava palavrão. Sabe como toda boa italiana, sabe aquela matrona? E me chamou de filho desnaturado, que eu nunca rezei por ela. Mãe, eu fiz todos os rituais budistas. Você é budista, eu era católica. Eu quero 49 missas de 7º dia, senão eu não saio daqui. Eu rezei 49 missas de 7º dia para minha velha. Quando ela voltou, ela disse: obrigado. Viu como se trata uma mãe? Deu para vocês entenderem? Seja o segmento que for que vocês seguirem, uma missa, falecidos da família do pai, falecidos da família da mãe. Pronto, ó, maravilha. Vocês já estão sossegando as camadas que poderão estar em sofrimento e precisando de ajuda. Porque depois que morremos, nós não conseguimos fazer mais nada. Nós só ficamos lá, no sofrimento, ou no jardim, ou no hospital. Mas quem está aqui, se lembrar de nós com uma missa, vai nos auxiliar muito, né?
E eu queria falar para você que tudo na vida, né, existe um valor. E toda moeda tem dois lados. E todo valor tem um verdadeiro valor. Não existe o valor intrínseco, que é o valor que tudo vale. E o valor relativo, que é um valor subjetivo. Então, por exemplo, né, 10 mil dólares são 10 mil dólares. Qualquer lugar do mundo, 10 mil dólares. Né? Só que se alguém me der 10 mil dólares, sabe o que eu faço? Eu vou para o Egito amanhã, porque eu já não consigo mais embarcar. Mas amanhã eu já vou. Uma outra pessoa vai pagar a dívida, vai comprar um carro, vai reformar a casa. 10 mil dólares é o valor intrínseco. Ele vale 10 mil dólares. Tudo na vida tem um valor relativo. O que você pode fazer com 10 mil dólares? E assim é a vida, ela tem um valor, ela tem um custo. Mas ela também tem as suas variáveis. E é isso que nós temos que descobrir, e isso somente nós conseguimos descobrir no nosso interior. Tá? Vamos lá, Zé. E o princípio do valor é que o valor intrínseco é o genuinamente próprio. É o valor inerente a todas as coisas e a todas as pessoas. E o valor relativo é aquele que nasce de um relacionamento de um elemento com outros pela necessidade. A minha é de ir para o Egito, né? E o valor relativo seria o valor intrínseco e as diversas condições que uma determinada pessoa possui. Então, uma pessoa precisa de 10 mil dólares para pagar dívida, para comprar um carro novo. Eu preciso para ir para o Egito, de novo. Fazer tudo aquilo de novo, né? Né, Selma? Todo mundo tem o seu valor intrínseco e o valor objetivo. E é exatamente esses valores que cada um de nós temos que descobrir. O Tanra, lá na Gênesis, está escrito que nós fomos feitos à imagem e semelhança de nosso Pai, tá? Deus. O nosso corpo material? Não, porque Deus não tem matéria. Ele é um espírito. O Tanra é que é o espírito. O Tanra é que é feito à imagem e semelhança de Deus. E o Tanra, ele existe na mente. Então, todos nós somos Tanra. Ninguém vive sem ele. Frankenstein não conseguiu ressuscitar o monstro lá dele. Por quê? Porque não tinha Tanra. Somente Deus coloca o Tanra na nossa vida, porque é a própria vida. Né? Só que enquanto nós estamos na espiritualidade, nós somos espíritos puros. Somos o espírito que pertence a Deus. Né? E quando encarnamos, esse Tanra ele é acoplado a uma segunda energia em que nós chamamos de Inem. Então existe na mente de cada um o seu grande inimigo, In. E o grande amigo e aliado que é a energia En. Assim mesmo, nesse caso, poderia considerar o In, que é o inimigo, como se fosse o En. Por quê? Eles se misturam. Agora vocês vão entender. Vai lá, Sérgio. Isso aqui, gente. Isso aqui é muito importante vocês entenderem. Aqui está a teoria da evolução da vida espiritual em todo o universo. Isso aqui foi o que Buda descobriu. O Inem horizontal é o nosso. Nós nascemos com ele, porque isso aqui é o Tanra. Só que nós nascemos de um pai e de uma mãe. Então nós recebemos a influência dos karmas dos antepassados através do pai e dos antepassados através da mãe. O cruzamento são os nossos problemas. Então o que acontece? Olha, nós nascemos com 3 karmas inerentes nossos.
Nascimento, porque nascer é sofrer. Viver, porque viver é sofrer. E o karma da morte, que é nosso, porque morrer é sofrer. Só que, quando nascemos, quando somos concebidos, o nosso DNA, ninguém nasce por um acaso, e nem de homem e mulher, diferente daquilo que merecemos ou daquilo que teremos que ter. Todas as minhas opções de vida, ela vem através do meu pai. Pai é super importante, muito importante. Em segundo lugar, vem da mãe. Normalmente a mãe nos traz o karma, ela alimenta o karma da morte. Então, veja bem, o Tanrá e o Inem, quando eles se unem para quê? Para o sofrimento. E aqui eu vou fazer volta um pouquinho, sabe? Sabe por quê? Todo mundo pensa, né, que o grande Buda, Sakyamuni Buda, é o príncipe Siddhartha Gautama. Não é. É o filho dele, Rahula. Por quê? Porque quando o príncipe Siddhartha eliminou o Inem vertical, que é o Inem dos antepassados, ele só ficou com o dele. O que tem aqui é karminha. O que tem aqui são 30% dos nossos problemas. Aqui, 70%. Então, quando Rahula foi para o dojo do Louvado, ele já não tinha os Inems dos antepassados. Já estava liberto. Então, ele ultrapassou o mestre. Aí, ele se iluminou, o grande Buda, mas o príncipe Siddhartha Gautama, ele retornou depois como Jesus e completou a missão. Está dando para entender o mecanismo? Como é que é? Tá? Vai lá, Zé. Então, veja bem, é exatamente o que eu estou falando, né? Temos os karmas herdados de nossas vidas passadas, e esses karmas se acoplam e nos trazem através de uma determinada família, que pode ser família de vidas passadas que somos devedores e temos que pagar. E aquilo tudo que é o sofrimento. E o nosso nascimento se deve a fatores karmáticos do pai. O pai é o mais importante. Todas as opções da vida de ambos. E a morte através do karma da mãe. Uma outra coisa que vocês devem fazer também, e ser assim muito severos, né, com vocês próprios, vejam quanto do destino compulsivo dos seus pais vocês estão repetindo. Façam isso. Vocês vão ficar assustados. Não? E os karmas que possuímos, né? É exatamente este livro aqui. Né? Por que será que o ser humano possui karma? A resposta é única: pela existência do karma, do Tanrá. No meu livro em Imhotep, que eu psicografei, num determinado momento ele conta o que foi que aconteceu, mas eu achei que ele falou que era, mas eu não sei se consegui captar direito, mas em todos os casos estava. Alguma coisa muito ruim fizemos em algum lugar há cerca de 100 milhões de anos. Então nós somos lançados na Terra para expiação. Né? E foi exatamente aonde adquirimos todos os karmas. Né? O livro é esse aqui, para quem não conhece. Esse livro aqui eu levei 2 anos psicografando ele. Foi um trabalho exaustivo, porque ele me acordava de madrugada, porque ele queria psicografar de qualquer maneira, naquela hora. Trabalha comigo até hoje. E Imhotep foi, além de outros, né, que eu vou lançar um livro no próximo ano sobre ele também, ele foi Dharmapata,
Mateus, Francisco de Assis e o Papa João XXIII. Missão cumprida, acabou. E ele, o dia que eu morrer, ele vai embora comigo, espero que para o Nirvana. Então, veja bem, nós possuímos 3 tipos de karmas. O primeiro karma que nós temos que atacar é o karma da mente. É o mais fácil. Ele é complicado, mas é o mais fraco. É o que nós, com objetividade, nós conseguimos eliminar. São os vícios, as necessidades daquilo que não temos necessidades. Deu para entender? Um tabagista, um alcoólatra, um dependente, parou por vontade própria, ele eliminou o karma da mente. Depois o karma de destino, que é exatamente o I. É de onde viemos, para onde vamos, da família que encarnamos, os filhos que vamos gerar. E entra profissão, condições financeiras, condições sociais. E o karma da morte, que é o sofrimento maior, né? O karma da mente está ligado ao karma do corpo e ao karma do destino, influenciando intimamente o karma do relacionamento pessoal, familiar e profissional. E está ligado ao karma da morte. E desde a tenridade, a pessoa já tem a personalidade típica do karma que irá desenvolver. O karma da doença, que é a consequência desse destino, ou seja, o karma da predestinação. Então veja bem, né? Às vezes eu recebo os pais e vão com uma criança lá no escritório, né? E eu começo a analisar, porque aprendi a analisar tudo, a olhar tudo, a ver tudo. Para isso Deus me fez um clarividente. E eu percebo que aquela criança será um gênio, não dará problemas, mas também percebo que aquela criança no futuro será um problema. E às vezes nem preciso montar a cabala, a informação já vem assim direta. Olha, todos aqueles que são levados ao fracasso já demonstram desde a mais tenra idade. Vocês querem ver uma coisa? Uma criança que tudo começa e nada termina. Isso é terrível, gente. Só que isso é um vício mental, é um karma da mente que está passando para o destino e complicando. Porque começa uma faculdade e não termina, começa outra e não termina. Casamento que não dá certo, né? Para ver a libertação do karma do corpo, devemos libertar o karma do destino e da mente. Uma pessoa raivosa, uma pessoa que julga mal, que fala mal das pessoas, essa pessoa tranquilamente terá um câncer, dos mais doloridos, que é o resgate. E a libertação do karma deverá ser iniciada pelo karma da mente, que é o mais fácil, e corrigindo as posturas. Ninguém muda ninguém. O que eu estou fazendo? Plantando uma sementinha dentro de vocês. Vocês vão sair daqui pensando em um monte de coisa. Já é o início da correção do karma da mente. Uma forma fácil de vocês fazerem, não? É assim: tomar uma determinada atitude e perguntar: Jesus faria isso? Buda faria isso? Deus faz isso? Se eu pertenço a Deus, como é que eu posso fazer isso? Pronto. Percebe? É uma fórmula simples. Vigiar. Se vigiar. Entendeu? E ser assim, bem firme naquilo. Não posso fazer nada que o meu mestre não faria. Porque senão eu sou o anticristo, eu sou o anti-Buda. Eu faço errado, não é isso que ele me ensinou, né? Vai lá, Zé. Agora entram realmente os nossos problemas, né? Pelo amor de Deus, ninguém tem tudo isso. Entendeu? Se tivesse, não estaríamos aqui.
entendeu? Nós estávamos lá bem quentinho pedindo ar-condicionado, entendeu? Karma da ignorância é exatamente aquilo que eu falei. Pessoas que se aproveitam de pessoas. Para a pessoa fazer isso, ele necessita de interagir 5 karmas, aí ele faz. Mas e quem segue essas pessoas? É o karma da ignorância. Pouco tempo eu estava vindo acho que de Sorocaba, e tinha uns 3 carros assim na minha frente, e eles fecharam o pedágio. Por quê? Uma pessoa lá, ele pagou R$ 7,90 em moeda de 1 centavo. Então, quem estava atrás de mim teve que afastar. Eu afastei, ir para os outros blocos. Depois disso eu precisei parar. Ele tem que protestar para o dono da rodovia, não para a Caixa. Concorda? É o karma da ignorância. Atendi uma menina, 22 aninhos, lindinha, 6 filhos, um de cada pai. São situações diferentes, mas o karma é o mesmo. Esse karma da ignorância faz com que a pessoa haja de forma absurda, e é o primeiro karma. Gente, das consultas que eu dou, 95% eu encontro esse karma. Então por quê? Porque ninguém procura compreender ninguém. A partir do momento que nós compreendemos as limitações, os objetivos de cada uma dessas pessoas, nós eliminamos esse karma. O karma da frustração, 100% tem. Todo mundo tem. Até eu. Entendeu? Querer realizar algo que não consegue. Profissão errada. Principalmente profissão. A pessoa não se realiza. Então aí já agiu o karma da ignorância com o karma da frustração. Ele é um péssimo profissional. Tá? Karma de conflitos familiares. O próprio nome já diz, e o que eu encontro diariamente é isso, entendeu? E eu acho um absurdo uma pessoa falar para mim: estou brigado com a minha mãe. Quem te deu a vida? Como é que você pode brigar com quem te deu a vida? Como você pode dar uma resposta atravessada para quem te deu a vida? Para quem te carregou 9 meses, e isso é uma coisa horrível, carregar uma criança 9 meses dentro da mulher, e depois o parto, né? Imagina, né? Ai, se eu tiver uma outra vida, eu vou vir homem de novo. Você também, né, Paulo? Tá certo? Você já pensou, entendeu? Karma que prejudica os filhos. Olha, gente, vocês acreditam que eu atendo pessoas que têm inveja dos filhos? Só que está tirando toda a parte positiva da vida dos filhos. Quando não exige coisa, em vez do filho dar para a mulher, para a família que ele constituiu, ele tem que dar para a mãe, né? Desunião com os filhos, isso o nome diz. Prejuízo da sorte do marido e da esposa. Então veja bem, o casalzinho começa a namorar, está noivando, 1000 maravilhas, né? Ele bem empregado, né? Multinacional, executivo maravilhoso, né? Casa, 6 meses e pouco, porque 6 meses é núpcias, né? É aquela maravilha, né? É bom, não é? Ele arranja uma amante, ele começa a beber, ele perde o emprego. Exatamente que o karma, a união do karma dos dois é que faz a decadência da família. Porque hoje em dia, o número de casamentos karmáticos, gente, é o mínimo. É mínimo, é pouco, bem pouco. As pessoas se unem para não ficar sozinha, para dividir despesa, para ter uma companhia, morre de medo de ficar patetia. Não é melhor ficar patetia do que pôr uma carga pesada dentro de casa e nas costas, né? É isso que acontece. O karma de relacionamento conjugal.
normalmente une-se o karma da ignorância, o karma da frustração, de conflitos familiares, relacionamento conjugal. Qual é o final da história? Amante e traição e essas porcarias todas que nós já vemos. E, consequentemente, o karma da separação conjugal, porque toda separação traz mágoas, traz sofrimento para todo mundo, principalmente quando tem filhos, né? E esses três karmas, né, quando eles se unem, ele tem uma drástica redução da força vital da família. Então a família tem que se esforçar muito mais para atingir seus objetivos. E um que para mim é um dos piores, é o karma da ingratidão, que eu encontro ele todos os dias nas pessoas. É quando as pessoas, no livro, tem assim, olha, detalhado cada um deles. Pessoa paga com coisas ruins uma coisa boa que recebeu. E o karma de encarceramento. Esse karma, ele existe por antepassados em sofrimento na espiritualidade. 85% dos casos. Por quê? Que a pessoa não tem uma proteção espiritual, uma proteção divina. Karma de lesões físicas e cerebrais. Atendi uma senhora de 45 anos, 22 cirurgias. Deu para entender? Pessoas que sofrem, né? Acidente, ficam paraplégicos, é a união, é esse karma que num determinado momento, que eu vou mostrar para vocês, ele atua e ele faz isso. E é o karma que são também quando a pessoa é agredida, né? É esse karma que realmente atua, várias cirurgias, acidentes, pessoas agredidas em assalto ou roubo. Por quê? É exatamente porque esses karmas de lesão, ele está mais atuante. O karma da diversidade sexual, né? Ó, a mulher não traz o karma do homossexualismo. É o homem que passa. Por isso que eu estou falando, o homem é o mais importante. Ele passa as coisas boas e passa as coisas más, inclusive. Ele passa, inclusive, né, as opções sexuais dos filhos estão relacionadas. Família que tem um homossexual, tem outro. É um karma que vem e ele não fica sozinho, não é sozinho. Pode não existir numa geração, mas ele teve numa geração anterior e ele terá numa futura. E isso vem através do pai, né? A mulher homossexual, se ela se relacionar com um homem que não tem o karma, o filho não terá problema. Mas se tiver, é o homem que passa isso, né? E a manifestação karmática da decadência e conflitos familiares, com lesões físicas e mentais, principalmente suicídio, libidinagem e doenças degenerativas. Tudo isso está ligado à família do pai. Eu pesquisei 150 pessoas com diversidade sexual, né? E isso aqui é espantoso. Até nós falamos disso quinta-feira, né? Sexta. 15% do karma é karma. Vidas passadas que ele está vindo como homossexual para poder resgatar alguma coisa que ele fez para vidas passadas. 30% não tem o karma, mas tem a opção de vida. 55% possuem os karmas citados acima, que não é o homossexualismo. O que acontece? 55% eles utilizam a diversidade sexual para agredir a instituições pré-existentes. Religião, família, agredir a mulher, agredir o homem, e não tem o karma, mas se transformam em karma. Deu para entender? Estou falando muito difícil, dá para entender direitinho? Deu para vocês entenderem?
ele mantém uma relação sexual com o homem. Ele não tem o karma, mas isso vai passar para os descendentes. Entendeu? Ah, mas ele é gay, ele não vai gerar filhos, né? Claro que não, mas ele tem sobrinhos. E a coisa vai longe, né? E o karma de suicídio, olha, quando a pessoa chega nesse ponto, o principal karma que agiu foi o karma de lesão física e cerebral. E quando esses dois karmas eles se unem, as pessoas não conseguem segurar e nem manter a vida. Nesse karma, normalmente existem problemas de antepassado, né? Eu atendi uma pessoa esta manhã em que ela tinha 3 casos recentes de suicídio na família. Aí eu fui buscar antepassado. Veio uma pessoa, como eles são nordestinos, né? Um antepassado dela tinha sido um dos membros lá do bando de Lampião, que para mim foi um herói, tá? Ele pode não ter conseguido, mas ele tentou. Não importa se ele matou. Ele quis mudar a coisa. Então, só pelo fato de querer, eu acho que ele era um herói. Bandido, assassino, mas um herói, né? Então, veja bem, esse antepassado dela estuprava as menininhas no meio da caatinga nordestina, depois matava. Então veio os descendentes, influenciados por essas entidades, cometem o suicídio, né? Isso vocês têm que entender bem, né? Vamos supor que eu e o Paulo brigamos muito agora. Vamos embora. Eu magoado com o Paulo, muito bravo. Chega na Rua Augusta, eu sofro um acidente e morro. Eu morri magoado com o Paulo. Aí eu vou para a espiritualidade magoado. E eu fico em cima do Paulo. Só que pela energia dele, eu adquiro mais força. Aí o Paulo morre. Eu estou em sofrimento pelas mágoas, raiva, ira. Paulo vai embora para um lugar superior. Eu fico e não encontro mais o Paulo. Eu vou em cima dos filhos dele, os netos. Deu para vocês entenderem? Dentro do budismo nós chamamos isso de Eisho. O Eisho é uma entidade negativa. Ela odeia, um espírito obsessor terrível. Como é que se resgata? Através da religiosidade, né? E o karma da dependência física e psíquica também tem problemas de antepassados. Todo tabagista, que é um suicídio em potencial, todo alcoólatra, que também é suicida, todo dependente químico, que também é suicida, 90% eu pego antepassados em sofrimento. O karma da libidinagem, né? Esse vem do pai, né? O homem, ele é mais libertino do que a mulher, né? Apesar que hoje está tudo meio da pá virada, né? Mas sabe o que é, né? Normalmente o homem, ele tem a tendência de ser mais promíscuo. Isso é da própria educação. E os próprios animais, né? Então, veja bem, eles querem ter um harém. Todo mundo queria ter um harém, até eu. Imagina, 30, 40, né? Como os faraós tinham, Ramsés 56 esposas, não, 100 e poucas esposas, né? Que nós vimos lá, 56 filhos. Entendeu? Quer dizer, ele gostava da coisa. Entendeu? O karma da profissão é a que determina a profissão que escolhemos na vida. E os karmas, eles se manifestam em todos os níveis, classes, castas, situações da vida, tudo. Todo mundo tem karma. Dalai Lama, os papas, Rainha Elizabeth, nós estamos aqui, estamos encarnados, temos um dharma, temos um karma. E a classe dos karmas. Em sânscrito, dharma é como efeito denominado inem, onde o in é a causa, o en é a afinidade consignante. Então, quando se une o in e o nen, temos uma causa devidamente
condicionada a uma afinidade determinante. Para entender melhor, o Tanha é a força que nos faz reencarnar, e o Inen é o aspecto compulsível da personalidade da pessoa, e o karma, suas consequências e formas de sofrimento. Como o Tanha é a consciência pura e genuína, todo instinto fundamental do Inen é o destino que possuímos. Em consequência, o Tanha que se divide em 5 padrões da mente, né? A ganância, a avareza, a cobiça e satisfação. Ninguém tem tudo isso de uma vez, hein? Ira, raiva, ódio, sentido de vingança. Numa palestra o rapaz falou: eu tenho tudo isso. Não, você não tem tudo isso, de jeito nenhum. Ignorância, que é a falta de sabedoria, né? Arrogância, orgulho, ação psíquica de vangloriar-se e humilhar os demais, e não acata nem aceita conselhos. Diariamente vocês se deparam com pessoas assim. Desconfiança, dúvida, apego errôneo das coisas, opinião egoísta e egocêntrica. O karma, quando une, olha, a cobiça, ganância, a raiva, o ódio, junto com o karma da ignorância, sabe o que a pessoa faz? Mata o pai e a mãe, tira a vida de quem lhes deu a vida. Mas tem uma solução, Paulo, você sabia que tem? Vai para a igreja evangélica. Vocês concordam? Então pode matar o pai e a mãe e ir para lá que vocês serão perdoados. Pera. O maior sofrimento é a morte. Os dois, né, quando unem, dá problema: coração, circulação. O que tá que são as doenças degenerativas, assassinato. Normalmente, quem tem aquele karma de corpo, ele sofre uma morte horrível e violenta. Eu acho que nós estamos falando a mesma coisa que você fala lá, então. É mais ou menos isso a sua técnica? Eu achei uma semelhança assim. Ótimo, vamos lá, Zé. E os karmas derivados desses Inês dividem-se em 5 grupos de sofrimentos. É a classe dos infernos, é isso. Desejos incontidos. A pessoa faz qualquer coisa para conseguir e ter inveja, desconfiança, pessoas com ódio. Classe dos famintos, lamentações, pessoa que só sabe se lamentar. Tem inveja, tem ressentimentos, é a mesquinha, são pessoas que vivem nesse sofrimento. A classe dos animais, né? O ódio, a insolência, o orgulho, a altivez. Conflitantes, ódio, egoísmo, caluniador. E a classe dos seres humanos, são pessoas que circulam entre os níveis de sofrimento e com seus ciclos de vidas e reencarnações. Por quê, não? Quando morremos, nós vamos para um local, isso dentro do livro tibetano da morte. Nós vamos para uma praça imensa e muito grande, chamado Sairiroba. Nós morremos e chegamos aqui. E vamos andando. Tem alguns que conseguem ir, tem mais méritos, e ele vai mais rápido. Outros ficam no sofrimento, mais para trás, tem medo de ir. Mas quando chega lá no fim da praça, é um precipício profundo e que sofre constantemente um vento em redemoinho. E quando chegarmos lá, nós vamos ter que pular isso. Se nós não tivermos eliminado os nossos karmas, quando pularmos, o vento sopra e nos traz de volta no Sairiroba. Quando conseguimos, estamos do lado de lá, o Neham. É onde vamos ser curados da morte, vamos ser preparados para a reencarnação. O caminho da direita, ele vai para pequenas elevações e nós vamos para o mundo dos Bodhisattva, que são aqueles seres como o louvado Buda, como o Mestre Jesus,
João 23, Krishnamurti, saudoso Chico Xavier. Cada vez que eu falo de Chico, me dói o coração saber que ele se foi, né, Paulo? Eles são bodhisattvas, eles serão preparados para retornar ao planeta para auxiliar outras pessoas a atingirem a iluminação e o caminho do meio. Ele sobe por longínquas montanhas, vales, e conforme vai subindo, vai tendo mais flores, mais perfume, até que eles se deparam com a porta dourada, e Deus abre a porta e a pessoa entra no mundo de Deus, mundo do Nirvana, onde Deus espera que todos nós vamos, porque Ele está lá na porta esperando por todos nós. Vocês sabem qual foi o último ser que se transformou num Buda? Ele veio com um Bodhisattva, veio preparado. Sabe quem, Luiz? Não sabe, Luiz. E o Paulo? Ninguém sabe. Albert Sabin. Quantos bilhões de pessoas esse homem salva? Mas ele veio preparado, ele estava lá como Bodhisattva. Veio cumprir a missão e foi embora. Esse já não precisa retornar mais. Entendeu? Isso aqui são teorias que eu fui buscar para poder realmente escrever esse livro aqui, que eu considero minha obra-prima. A teoria do Dr. Freud, né, que é exatamente ele, para ele tudo era sexo, todos os problemas, tudo se resumia a sexo. Principalmente, olha, a teoria do Dr. Leopold Schont, que foi um dos discípulos de Buda, e o Dr. Schont é que descobriu a repetição do destino compulsivo que todos nós trazemos de nossos antepassados. A teoria do Dr. Kent, um psicólogo, um psiquiatra inglês, que também baseou nas mesmas teorias. Dr. Jung, né? E os filósofos Arthur de Schopenhauer e Max Weber, que os dois falaram o que Leopold Schont falou. As camadas sociais determinam o destino e a repetição do destino compulsivo de cada pessoa. Os iguais se atraem, os diferentes se repetem. Deu para entender? Se eu estiver falando difícil, vocês falam. Vamos lá, Zé. Isso aqui é muito importante. Porque nós temos vários ciclos. Quem já passou comigo lá, eu sempre falo, ó, você iniciou em tal data um ciclo. E nós temos um ciclo que dentro da Cabala, para determinar isso aqui, aí eu já uso a Cabala egípcia. Nós temos as 4 estações do ano e dura 11, 13 ou 15 anos. Então nós temos que a primavera, o verão e o outono é positivo, o inverno é negativo. E isso aqui a pessoa não se atenta a esse período. O período negativo de inverno, que é o período de movimentação kármica, que é um período realmente muito perigoso. Ele é cíclico, ele vai e ele retorna, ele vai e vem e ele traz sofrimento, tá? Às vezes esse período aqui negativo, ele é tão pesado, tão violento, que mesmo que posicione, a pessoa não consegue recuperar tudo que perdeu naquele período. Então é o período que eu digo, não vai fazer cirurgia nenhuma, entendeu? Eu tinha ganho uma cirurgia plástica e quando montei minha cabala deu choque anafilático. Eu suspendi, opa, não vou fazer já. Aí eu fui fazer uma simples endoscopia e esqueci do detalhe, sorte que ele estava comigo. Eu tive choque anafilático. Entendeu? Aí eu me lembrei, eu podia ter morrido nessa. Então é um período crítico que temos que ter cuidado, mexer com grandes somas de dinheiro, trocar de emprego, entendeu? Não mexer com o marido nem com a mulher nisso daí, porque senão vai dar carta, entendeu? Mas é exatamente quando pessoas alheias entram na vida do casal, porque é o karma.
Nós, até falei isso no seu programa, né, Paulo? Nós podemos ser eficientes profissionalmente, 90%, 92%, para ser bonzinho. O Carmo é 100, 200, 1000. A função dele é trazer sofrimento. E acreditem, que ele traz, e vocês sabem disso. Vai lá, Zé. Karma de morte coletiva. Isso aí eu falei no programa do Paulo, né? São quando pessoas se reúnem para morrer como forma de um resgate, né? Que é o caso do Titanic, acidentes aéreos aí da TAM, da Air France, né? O caso de Santa Maria, o Joelma. Essas grandes catástrofes ocorrem justamente como uma forma de resgatar. As pessoas vêm para morrer junto. Então, cada vez que eu vou para o Egito, eu montei o nosso, viu, Zé? Eu já vi que não ia ter acidente, entendeu? E nenhum de nós tinha morte violenta, entendeu? Então eu fui para o Egito, senão eu ia deixar vocês ir sozinhos. Tá bom? O próximo, Zé. E o verdadeiro valor, olha, isso aqui eu achei essa frase que eu gostaria que vocês lessem. Se vocês quiserem, mando por e-mail. E gostaria que vocês próprios lessem sozinhos e pensassem a respeito disso. Tudo que eu falei até agora se resume no que o chinês Sun disse. Olha a profundidade do que esse homem falou. Ele foi um general do século IX, depois de Cristo, antes de Cristo, da dinastia Ming. Deu para entender? Eu tenho que me conhecer, eu tenho que te conhecer, entendeu? Por isso, quando a pessoa vai consultar comigo, eu olho muito no pescoço da pessoa. Sabe por quê? Porque eu faço a pessoa abrir o chakra laríngeo. E esse chakra me fala até onde eu posso ir com a pessoa, que eu não posso ultrapassar os limites da pessoa, nem o meu, nem do ambiente, nem da minha secretária. Entendeu? Porque se eu não falar dela, ela vai ficar brava. Vamos lá. Isso aqui é um enneagrama que eu utilizo, né, para montagem da Cabala. E aqui tem uma coisa que eu queria muito contar para vocês. Sabe como eu abri a minha clarividência? Porque quem passou comigo percebe que eu coloco aqui dentro 4 números. O meu mestre egípcio, Anwar Sirish, que a rodovia estava fechada, nós pudemos ir lá, não? Ele me passou todo o periférico. E no dia que eu ia definitivamente do Egito para a Tunísia, ele me chamou e disse: aqui está o seu segredo, aqui dentro. O dia que você desvendar isso aqui, você desvenda o seu segredo, você desvenda o mundo. Então o que eu fiz? Eu comecei a pensar muito no que o mestre Anwar falava. Quando eu entrei com a minha mente dentro desses 4 números, abriu minha clarividência. Foi assim instantâneo. Por quê? Ali dentro é que está todo o segredo da Cabala, aqueles que vão fazer o curso, aqueles que já fizeram o curso comigo. A Selma fez curso de Cabala comigo? O convite está feito, tá? E eu queria falar para vocês aquilo que eu falei no início. Entre nesse livro que eu vou lançar, que vai se transformar na peça de teatro, eu coloquei isso aqui, por quê? Porque o segredo da missão de Mestre Jesus está aqui, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que as pessoas não têm o discernimento para se aprofundar nela. Isso aqui tem um segredo escondido, uma verdade
escondida, que serve para cada um de nós, e a minha não é igual à sua. Então eu gostaria que vocês rezassem comigo. Vamos rezar juntos? Vocês topam? Paulo, vamos? Então o que vocês vão fazer, né? Vocês vão... Obrigado. Eu gostaria que vocês aprendessem a rezar. A maioria das pessoas não sabem rezar. E a maioria das pessoas pede as coisas para Deus, Mestre Jesus, o louvado Buda. E muitas coisas eles não entendem. Pedir casamento para Deus, Deus nunca casou e nem sabe o que é. Emprego, ele nunca trabalhou, Deus sabe o que é isso. O que nós pedimos? Mestre, cure a minha vida. Ah, agora entendi o que ele quer falar. Só. Entendeu? Nós fizemos isso em Saqqara. Fizemos também no Sinai, não é? Deu vocês entenderam o que nós vamos pedir? E vocês vão aprender uma postura para rezar. Não é rezar. Nós temos que rezar. Então eu vou rezando gradativamente, bem com calma. Deixem a verdade entrar dentro de vocês. Depois eu conto uma coisa. Tá bom? Então nós vamos, né? Vocês vão deixar os olhos semi-abertos, só um pouquinho. Não olhe para cima e nem para o meio assim. Vocês vão olhar um pouco para baixo. Por quê? A nossa verdade está aqui. Nós temos que olhar assim, a nossa verdade. Por quê? A nossa verdade está na nossa sombra. Estou falando coisa de teologia budista, hein? E nós vamos rezar, olha, calmo, relaxado, gostoso. Rezar tem que ser uma coisa gostosa, uma coisa boa. E no final, nós vamos pedir uma única coisa e vocês repitam: Mestre, cure a minha vida. Tudo bem? Então vamos lá. Vocês vão imaginar Mestre Jesus. Ele está numa pequena elevação. O vento morno do deserto da Judéia mexe nas roupas dele, que são brancas, translúcida, e o Mestre está cheio de luz. E ele abre os braços como se fosse abraçar o próprio mundo. Tragam o Mestre para perto de vocês, bem pertinho. Vocês podem até tocá-lo. E vamos rezar. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.
Mestre, cure a minha vida. Repitam. Vocês abrem os olhos lentamente, bem lentamente. Como foi? Bom? Viu? Cada uma dessas frases que ele disse tem um sentido e tem um significado que há 2000 anos a grande maioria das pessoas o procuraram entender. Toda a missão de Jesus, toda a vida na terra está aqui. Então eu gostaria que vocês, pensassem bem o que ele quis dizer. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que ele quis dizer isso? Todo mundo acha que é o pobrezinho que não tem comida dentro de casa. Peraí, tem dificuldade de não ter comida dentro de casa porque ele tem encarno. Mas o que o mestre quis dizer com isso? E isso é muito importante. Deu para vocês entenderem? O que se resume? O verdadeiro entendimento de todas as coisas. Quando nós entendermos, todos os segredos do mundo nos serão revelados. Tudo bem? Quando nós estávamos rezando, tinha aqui várias entidades e elas jogaram, eram moças assim, umas moças bem claras, assim, cabelo bem loiro, comprido, umas roupas brancas roçantes, e estavam jogando pétalas de flor sobre vocês. Eu também, claro. E umas outras jogavam assim um tipo de um perfume. Você viu alguma coisa? Luiz é um pajé que trabalha comigo, né, Luiz? Entendeu? Que trabalha com os ancestrais, né? Você viu alguma coisa? Só luz. Luz. A luz é dos nossos mentores. Ótimo. Tá bom? Vamos lá, Zé. E eu queria convidar vocês para o dia 6 de julho, às 15 horas, na Rua Cardeal Arco Verde, 928, porque Deus me deu a missão de abrir uma escola, um templo budista, chamado Bodhisattva Dayami, quer dizer, o caminho da iluminação. É o budismo da linhagem Nyingma, a linhagem budista que eu professo. Nós teremos aulas de teologia budista, vão conhecer todas as religiões profundamente, porque só atingimos a iluminação através do desenvolvimento mental, psicológico e espiritual. Pessoas que têm o karma da ignorância não atingem a iluminação, então nós temos que ser muito inteligentes. O Luiz vai dar aula de meditação. Ótimo. Eu darei aula de budismo, passarei os mantras e os mudras, e darei todas as aulas e todas as indicações. Está aí, olha, o convite está feito. Tá bom? Sábado que vem, 15 horas, na Cardeal Arco Verde. Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer. Ninguém. Mas eu sou um excelente professor. Eu passo o recado mesmo, né, Paulo? Sei passar, não sei. Aí, tá? Então, pessoal, se vocês não têm pergunta, estou à disposição, qualquer dúvida que vocês tiverem. Está com vergonha de perguntar aqui, passa e-mail para mim, dá uma ligadinha. Às vezes a minha secretária, a Miss Pitbull, passa, né? Ela é brava, de vez em quando ela passa as ligações. Podem fazer perguntas que eu estou lá à disposição de vocês. Essa é a missão que Deus me deu, e como Deus é meu Pai, e eu quero ficar do lado dele, eu quero pôr os chinelinhos no pé dele quando ele levantar de manhã, eu cumpro minha missão como ele me pediu. Muito obrigado pela presença de vocês. Namastê.